O dia finalmente chegou. O James Gunn, o chefão da DC toda, queria falar isso, né? Soltou o verbo. Agora sim a gente tem a chance de ver um universo unificado de filmes, séries, animações, tudo junto, conectado mesmo. É plano pra 10 anos. Os atores estão assinando contratos pra 10 anos. É projeto que vai até 2035, se Deus quiser, né? Eu já mostrei isso tudo aqui pra vocês no canal, preste atenção. Tá tudo muito bonito, tudo cheiroso pra caramba, tô falando pra vocês, mas ficou uma dúvida no ar. Ele não esqueceu algumas coisinhas, você não achou? Vamos analisar aqui o que ficou de fora dessa nova DC. É projeto que já tinha sido anunciado e simplesmente sumiu, você acha que eu não tô de olho? É filme pronto que não vai ser lançado mais, é gente famosa que desapareceu. São os esquecidos no churrasco do universo DC. Sejam bem-vindos, vamos lá. Calma aí, antes de vocês ficarem por dentro desse assunto desse vídeo aqui, vem conhecer que maneiro isso aqui que eu tenho pra mostrar pra vocês. Nerd raiz é nerd desde pequeno, é ou não é? É! Comigo foi assim, acho que com a maioria de vocês também tem sido assim. Então olha esse nerd aqui que eu acompanho já tem alguns anos e sou fã, o Kaká Gontijo. Esse garoto BR, ele tem só 14 anos e já é um escritor profissional de livros de fantasia e ficção científica. Profissional, ele criou série de livros do Necromance. E galera, realmente muito maneiro, é muito legal. Eu já li os anteriores e tô com o livro novo aqui, olha que irado, ó, se liga aqui. Esse aqui é o livro 4, Necromance, a origem do Lorde do Ódio. Esse livro conta a história de origem do Shih Tzu Trax, casca grossa pra caramba. Pra quem curte o universo nerdístico, fica a dica aí pra conhecer o trabalho do Kaká Gontijo. E tem vários livros irados e o canal do YouTube também, o Dice Penguins. Lá dá pra você acompanhar campanhas de RPG de mesa em que o próprio Kaká é o mestre junto com os amigos dele. A campanha atual é Descida ao Averno, só que o Kaká é tão talentoso que em muitos momentos ele quem criou, inclusive o final, e vai ser épico. Vocês não podem perder isso. Então fica o meu convite para você conhecer e incentivar esse talento brasileiro, ok? Eu tô deixando aqui na descrição o link do canal do Kaká Gontijo e do perfil dele lá no Instagram. Vai lá que você vai curtir, eu tenho certeza que você vai curtir. Hey, Next, Peter aqui. Bom, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro para vocês uma coisa, ok? Eu confio no James Gunn, eu quero começar assim, ok? Tem 3 fatores pesando muito forte nisso aí. Primeiro que o James Gunn é claramente apaixonado por quadrinhos. Ele entende muito do negócio. O cara tá estudando quadrinhos. Não é bobo. O cara lê de tudo, ok? Ele não deu só o nome do que vem por aí, não. Ele mencionou até mesmo os arcos de onde vai vir esse material. O cara poderia ter falado só o nomezinho e sair fora. O cara manja. Kevin Feige é um cara assim também. A gente viu o que ele fez pela Marvel. Segundo, James Gunn prometeu dar liberdade criativa para os diretores e roteiristas. A gente não vai ver um Gunn-verso sendo criado, entende? A gente vai ver um universo DC sendo criado. É bem diferente, fica ligado nisso. A Marvel tentou isso com diretores de origens diferentes, mas no final os filmes ficaram muito parecidos, né? Isso significa também, lógico, né, que vai ter filme da DC que você não vai curtir e vai ter filme da DC que você vai amar. Mas vai ser um lance bem ousado e coisas boas costumam sair disso. Terceiro, James Gunn tem coragem. O cara tem balls, né? Devia ser James Ball. O cara cortou coisa sem dó nem pena. É um ponto de transição. Infelizmente tem que ser assim. Tá passando pra frente. Algumas coisas têm que ser deixadas pra trás, tem que ser sacrificadas. Eu vou mostrar pra vocês agora o que deve ficar de fora dessa nova fase da DC. Ou dessa nova DC. Mas já comenta aqui embaixo, antes de começar o vídeo, o que você sentiu falta? Lobo, o que você sentiu falta? Comenta aqui embaixo, vamos ver. Então vamos começar direto. James Gunn livrou a cara de Shazam 2, The Flash e Aquaman 2. Eu não sei se vocês repararam, mas pra mim não ficou muito claro se esses filmes vão fazer parte ou não dessa nova cronologia. O cara não falou desde conversado. O filme do Besouro Azul foi garantido de fazer parte, né? Então vida que segue. Supergirl tinha sido anunciado antes, mas virou um projeto bem diferente agora. Né? Tinha sido até cortado antes, agora virou um projeto diferente. Só que o James Gunn deixou um projeto de fora. Static Shock, o Super Choque. Você não tava nem pensando nesse, hein? Galera, o longa-metragem do Super Choque já tava em estudos pela DC. E pelo visto, foi pras cucuias. É uma pena, é realmente uma pena. Bom, pelo visto agora. Porque eu não posso acreditar que ele vai deixar isso pra lá. Pra mim isso é tanta bilheteria. Mas enfim, por enquanto ele deixou de fora. Porque assim, quando Batgirl foi cancelado no ano passado, o desenhista do Super Choque tranquilizou a galera. Ele deu a entender que a produção continuava. A produção, atrás dos bastidores, continuava. Que ia rolar o filme do Super Choque. A galera ficou amarradona. Ele mandou um confia no Twitter. Tá aí aparecendo pra você, né? Tipo, confia no pai. Agora, o filme não foi mencionado pelo James Gunn. Não deve fazer parte do futuro da DC. Falando em Batgirl, ok? O filme que já tava pronto também não foi mencionado pelo James Gunn. Você lembra aquela coisa? O filme tava pronto, pô, cancelaram o filme pronto. Que isso? Coisa louca, eles são loucos. Lembra que eu contei pra vocês que os diretores iam trocar uma ideia com os novos chefões da DC?
deu ruim. James Gunn ficou quieto, mas o Peter Safran esculhambou geral, né? Pra quem não sabe, o Peter Safran divide o comando da DC com o James Gunn, é dupla. Sente só o que o Peter Safran falou sobre Batgirl. Eu vi o filme e há muitas pessoas incrivelmente talentosas na frente e atrás das câmeras naquele filme. Mas esse filme não é lançável, porque prejudicaria a DC, teria prejudicado as pessoas envolvidas. Rapaz, que loucura isso. Olha o que ele falou. O cara já olhou, não deixou nem sair pra avaliação. Não quero isso não. Imagina, você consegue imaginar o que quer vir. E o Peter Safran também afirmou que a personagem da Batgirl, inevitavelmente, ele usou essa palavra, vai ter um papel no futuro da DC. Percebam que ele falou que a personagem tem futuro. O filme não tem salvação mesmo, já é. Eles vão jogar tudo fora e criar outra Batgirl. Bizarro isso, hein? E o James Gunn também não falou sobre Titãs e Doom Patrol. Por um motivo muito simples, as duas séries da HBO vão ser canceladas depois da 4ª temporada. É fim de jogo, acabou. Esse anúncio já tinha sido feito com uma semana de antecedência. Quem ficou antenado já estava sabendo disso, né? Então assim, a gente vê aí que houve um esforço para limpar o terreno mesmo. Daqui pra frente, o James Gunn quer série, filme, animação, tudo conectado, sabe? Tudo alinhado de forma unificada. Pra começar certo, pra plantar e colher lá na frente. Em termos de grandes nomes, a gente teve a ausência comprovada de um Adão Negro 2. Sim, a gente já tinha percebido que tinha azedado, né, a relação entre o Dwayne Johnson e a DC, mas pelo menos eu, tá? Eu tinha esperança que o James Gunn pudesse chegar a algum tipo de acordo, sei lá, cara. Porque eu acho o The Rock tipo uma galinha dos ovos de ouro. O que se comenta nos bastidores é que o Dwayne Johnson irritou alguns executivos durante a produção do filme. Eu trouxe pra vocês que ele forçou a barra, assim, algumas vezes e não tinha mais interesse em continuar trabalhando com ele. A galera da Warner não queria mais trabalhar com ele. Tá querendo mandar no meu pedaço. Ué, mas Peter, James Gunn não é o chefão agora? Sim, mas o chefão tem chefão acima dele, vocês sabem disso. Chefe tem chefe, não tem jeito, você sempre vai ter um chefe acima de você. Esquece, o Kevin Feige é o chefão da Marvel toda, por exemplo. Mas o chefão da Disney tá acima dele. James Gunn é o chefão da DC, mas tem aí ainda o chefão da Warner, o chefão da Discovery. Tem sempre um peixe maior pra você. Sabe, o ator que você olha, porra, esse ator tá ganhando dinheiro pra caralho. Olha o salário do Robert Downey Jr. por 70 milhões. Mas o cara que faz o cheque, ó, vai lá, vai brincar um pouquinho, vai. Pega esse cheque e vai brincar, sai da minha frente. Tem alguém que trata o cara assim, então tem sempre alguém acima dele, né? Enfim, então, pelo visto, a gente pode esquecer Adão Negro 2, filme da Sociedade da Justiça. Tudo isso já era. Pô, eu queria muito esse filme. Mas enfim, acho que lá pra frente, de repente, pode rolar. E quem também ficou de fora é outro nome que eu jurava que ia continuar com espacinho lá. Margot Robbie com a Arlequina. Lembra que houve uma época que parecia que ela era intocável? Tipo, não, a Arlequina, impossível sair da DC. A Arlequina sobreviveu ao reboot do Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida teve um reboot, mas ela ficou, caramba! Ela ganhou um filme solo. Pô, tava na crista da onda e agora sumiu. Os fãs pressionaram James Gunn no Twitter perguntando incessantemente se a Arlequina ia voltar. James Gunn ficou quieto, ele tá com medo. Vai mexer com essa galera no Twitter? Eu sei o que é isso. Porra, James Gunn, fala que tá tudo certinho. Fala que ela continua. Melhor, hein? Geralmente ele responde aos fãs, mas ele tá fazendo boca de siri agora. A Arlequina, pelo visto, só no segundo filme do Coringa. Mas aí já é outra abordagem, é outra atriz. É literalmente um universo separado. E tudo isso mata também o derivado solo da personagem Canário Negro. A última informação sobre esse filme era de agosto do ano passado, confirmando sim que estava em andamento esse filme. Agora eu acho que o James Gunn enterrou o filme da Canário Negro também. Lógico, acabou com a Arlequina, vai junto a Canário Negro. É claro que muita coisa que eu falei aqui pra vocês, galera, é especulação ainda, né? O que o James Gunn falou não tá escrito a ferro e fogo lá, tipo, carimbaram lá. O mesmo Peter Safran, que manda a mesma coisa que o James Gunn lá, ele também disse as seguintes palavras, abre aspas: continuamos flexíveis e vamos nos ajustar, porque nunca vamos colocar um projeto em produção antes que o roteiro esteja certo. Este é um cronograma geral, mas haverá flexibilidade dentro dele. E ele também falou que podem aparecer coisas novas que não foram anunciadas agora. Eu acho que vai acontecer, lógico, né? Pô, porque assim, podiam ter anunciado um lobo, já pensou botar um lobo ali? Mas acho que agora é começar com os clássicos da DC, como a gente viu agora, né? Authority, Batman com Damian, sabe? O Superman Legacy. Deixa o lobo mais pra frente, vai vir. Tem que introduzir a trindade, né? Batman, Superman, Mulher Maravilha, os Lanternas. Porra, vai ser bom pra caramba. Então tá vindo a DC em peso agora. Pra depois vir os personagens adjacentes. Assim, e vai ser bom pra caramba. Todos os personagens que a gente curte, que a gente quer ver, que são mais adjacentes, como o Lobo, por exemplo, vai acontecer. Porque eu tenho certeza que o James Gunn vai querer um personagem como ele. Fora tantos outros que a DC tem incríveis, né? Então é isso, paciência, é ficar de olho, né? Eu sigo confiando no James Gunn de verdade, eu confio nesse cara.
Eu tô muito empolgado com os anúncios. Agora eu quero ouvir de você. Você sentiu falta de mais alguma coisa? Comenta aqui embaixo, que em cima não dá. Comenta aqui o que você acha que tinha que fazer parte dessa nova DC. Comentem. E toca aqui, se inscreve no canal, porque senão você vai ficar desinformado. Você fica aéreo, você fica no limbo. Você tem que estar orbitando o Sol, uma estrela, pô. Senão, cara, tu vai ficar que nem um cometa perdido no espaço. Aí pode cair aonde? Não sei, né, pô? Então tamo junto pra caramba nesse portal Multiversal Nerdístico. E espero você no próximo vídeo. Obrigado, galera. Até a próxima. Fui!